Alentejo profundo, no interior de um Portugal de que muitos nunca sequer ouviram falar. Há uma terra onde o tempo parece ter outro tempo, que já só existe aqui. Na Raia, com Espanha a 2 passos, há um sítio único onde ecoa o silêncio e o abandono das gentes e até do comboio que saiu para não mais voltar. No coração do Parque Natural da Serra de São Mamede, há um local mágico com um pulsar ímpar. Já não há controle de fronteiras, já não circula o comboio, mas o edifício permanece intacto. A estação, hoje como ontem, continua a ter um papel central e algum sinal de abandono que porventura persista só serve para enfatizar o fascínio de um local cheio de história. Os gritos e risos das crianças deixaram de ser memória para se ouvirem de facto outra vez. É uma nova vida para o espaço centenário. O Planeta Alecrim não é uma escola, mas parece. A associação sem fins lucrativos está orientada para a aprendizagem e desenvolvimento pessoal, não só dos mais pequenos, como também dos adultos que pretendem envolver-se com a comunidade local numa nova filosofia de vida. Se mudamos nossa atitude e nosso olhar, se calhar pode ser também um espaço de centralidade, não é? Se a gente pode fazer aqui os seus projetos de vida, é por isso que a gente acha que esta estação, que até 10 anos atrás trazia a vida para cá, é um ponto de partida agora, para voltar a trazer a vida daqui para o futuro. A associação existe desde 2017. Reúne cerca de 70 utentes de mais de 20 nacionalidades, desde o Chile à Nova Zelândia, passando pela Tailândia ou pela Alemanha. Pessoas que trocaram as grandes e caóticas cidades onde viviam pela tranquilidade desta região. O Centro de Aprendizagem é uma autêntica Torre de Babel. Mais de 20 crianças, alunas do ensino doméstico, recebem aqui os valores dos pais que querem trazer o melhor das cidades para o mundo rural. E agora temos aqui um par delas que são novas, também podemos pôr aí em cima. Os novos povoadores, como se auto-intitulam, querem ensaiar outros projetos de vida e repensar o futuro em contacto com as tradições e agentes locais. Cristina chegou há 2 anos e meio e é um dos novos povoadores. Os pais vivem em Marvão há 13 anos, veio de férias por 7 semanas e de volta à Alemanha os filhos pediram-lhe para regressar. Vieram por 4 meses no inverno e ficaram para sempre. It's a very special place here. I love the energy here, I love the people here. It's the first time in my life that I feel like home to come home. My kids are relaxed here, we are connected with a lot of people here, most of them are locals, and that was very important for me because I like to be a part here. I decided to be here and I like to connect to the real people, to feel all this energy. And yeah. A vida de Cristina era apenas uma sombra do que é. Aqui sente-se realizada. Trabalha no bar de uma amiga e na cantina do Planeta Alecrim. Está decidida a ficar no país pelo qual se apaixonou. You have to take all the chances who are coming, and yes, you have to create your own life and not to wait that something will happen, because then you will not be successful, and success means not just money, it's also the love Fulfill. And everything. Yes. And you feel happy in here? Yes, I feel very happy. And more will come. For sure.
Beirã pertence ao concelho de Marvão. Tem um café, um restaurante e pouco mais de 400 almas. Está numa área transfronteiriça que, juntamente com a Extremadura, em Espanha, é uma das regiões mais empobrecidas e envelhecidas da Europa. Mas nem sempre foi assim. Antes, pelo contrário. O movimento da Beirã é totalmente diferente, que a prestação de serviço era forte. Havia a alfândega, havia o despachante, havia a guarda fiscal, havia a ACP, todos estes setores com grande quantidade de pessoal e pronto, a Beirã é uma povoação com um grande movimento. Foi a morte da Beirã, porque a Beirã nasceu com um caminho de ferro e morreu com um caminho de ferro. A estação havia muito pessoal, que hoje não há ninguém, praticamente. Comboios, com fartura, hoje não se vê um, exatamente. Comboios completos que ficavam lá fora da estação, nem cabia dentro da estação. Desde que a Beirã aqui está na moda, acho que estamos a recuperar, não recuperamos, mas estamos a avançar. Inaugurada em 1880, a estação de Marvão-Beirã tinha uma importância vital na ligação do país ao resto da Europa. Do outro lado está Valência de Alcântara, a última localidade espanhola. Do lado de cá, a alfândega, os guardas fiscais e até a PIDE controlavam a entrada de mercadorias e pessoas no país que durante muitos anos viveu no orgulhosamente sós de Salazar. A fachada exterior da estação foi por isso decorada nos anos 30 com 13 painéis de azulejos de Jorge Colasso. A azul e branco foram retratadas paisagens e monumentos como o Convento de Cristo, em Tomar, a Torre de Belém, o Templo de Diana, em Évora ou o Castelo de Marvão. Era uma espécie de roteiro turístico para abrir o apetite ao visitante estrangeiro à chegada a Portugal. Por aqui passou o TER-Lisboa Expresso e o Lusitânia, que ligava Lisboa a Madrid. Outros tempos que deixaram saudade. Nem toda a gente viajava no internacional. E este internacional, se ainda hoje continuasse a passar por aqui, eu acredito que traria também outros públicos. Continuava com outros públicos e podíamos lhe oferecer serviços de qualidade, uma complementaridade da sua viagem. Ele saía, fazia fotografia e lá está. Esta sequência de painel, este cenário idílico, patrimonial, que nos permite, digamos assim, voltar a olhar, ou continuar a olhar o Portugal de outrora que ainda hoje se mantém. O fecho das fronteiras no início dos anos 90 foi o princípio do fim, mas a estação só haveria de fechar em agosto de 2012. António esteve lá. Foi um dos dias mais tristes da sua vida. Era o chefe da estação. O último chefe da estação. O pai trabalhou sempre aqui e a mãe era guarda de passagem de nível. Eu nasci aqui arrumado à linha. Desde miúdo, desde que me lembro, sempre ouvi os comboios, o apito, as manobras, o entra e sai de pessoas. É uma infância, é uma vida toda ela ligada ao caminho de ferro. Há uma série de muitos miúdos, uma geração muito saudável de viver e de infâncias felizes a brincar, em que o comboio, o caminho de ferro, era sempre o pilar central. Tudo circulava à volta do comboio. Conhece bem os cantos à casa. Mesmo por cima da alfândega e do terminal de passageiros ficavam os aposentos dos funcionários da estação. António começou a trabalhar nos comboios em 1997. Era um ofício exigente porque a via única obrigava os comboios a cruzar dentro da estação e a mínima distração podia provocar um grave acidente. Com o fim da circulação dos comboios, ele próprio acabou por abandonar a vida de ferroviário. Muitas saudades. Repara, nós brincávamos dentro dos comboios, nós vivíamos os comboios. Nós estávamos deitados, ouvíamos o apito do comboio, ouvíamos o movimento das pessoas, muitas saudades, sim. Recordo muito esses tempos e contamos entre amigos, conversas de café, falamos muita vez da vivência e da brincadeira. E o que era saudável, nós brincámos na rua e andar em cima dos vagões e dos comboios e por baixo e por cima.
O imóvel pertence à Infraestruturas de Portugal, tal como o edifício anexo. O espaço onde funcionou o antigo restaurante da estação, que dava as boas-vindas aos visitantes, foi construído em 1926. Depois do encerramento da exploração do ramal de Cáceres, a IP entregou a concessão desta área a um privado. A Trains Podcast House abriu portas em 2013. Eduardo era designer em Lisboa. Por um mero acaso, conheceu a estação e a história repetiu-se. Era mesmo uma estação quase fantasma. Não havia nada aberto aqui. Nem se viam as linhas, estavam todas cobertas de erva, portanto, era assim um sítio insólito. Mas que eu gostava muito pelos edifícios, pela arquitetura, pelo ambiente assim à volta. E acho que me apaixonei um pouco por este espaço e foi uma coisa que me fez pensar, obviamente, em e se... Conseguiu que a Infraestruturas de Portugal lhe entregasse a concessão por 25 anos. Trocou Lisboa pelo interior do Alentejo e mudou de vida. Temos ar condicionado, muito bom. Está de portas abertas há 10 anos. Tem 7 quartos e 2 apartamentos e oferece a experiência de ficar numa antiga estação ferroviária centenária, com os pequenos luxos e confortos do século XXI. A nossa abordagem quando entramos aqui dentro deste edifício foi intervir o mínimo possível e manter as coisas que eram originais tal qual como elas estão agora. É muito antigo, a arquitetura é muito trabalhada, é muito... tem muitos detalhes e preservar este tipo de equipamento portanto, não é coisa fácil. Tem que se fazer primeiro com muito amor, não é? E com muita dedicação, mas pronto, além disso também tem os seus custos, não é? Muitas vezes a dificuldade maior é conciliar a eficiência energética com o património e a estética, num equilíbrio nem sempre fácil. Mas o alojamento já recebeu vários prémios e enche na época alta. A estação de Marvão Beirã foi classificada como imóvel de interesse público há quase 15 anos. Na altura, ainda havia comboio e a estação estava cheia de gente. Desde então, atravessou várias fases e de estação deserta e quase fantasmagórica, ganhou nova vida. Na verdade, é uma espécie de Portugal perdido que agora se reinventa através de novos povoadores que chegam de todo o mundo, atraídos pelo cheiro do campo, pela tranquilidade da aldeia, por um novo mundo que querem criar. Aqui, num local cujo umbigo é a estação de Marvão Beirã.